Meus irmãos, então, ok, né? Eu creio que está todo mundo bem, acomodado, tudo tranquilo aí nos seus bancos, né? E esse é um assunto de muito interesse da nossa igreja, né? De esclarecer, porque há muito equívoco sobre o tema do livre-arbítrio, né? Muita gente tem opiniões, como quase tudo, né? As pessoas têm opiniões sem fundamento bíblico, teológico, as pessoas têm ideias. As pessoas querem discutir temas como esse que vamos tratar hoje, sem um mínimo de cuidado de ver o que é que outras pessoas discutiram no passado, porque a igreja, né, para quem não sabe, já tem mais de 2000 anos, então já foi discutido isso aí muitas vezes na história da igreja, e a gente vê as pessoas às vezes se irritando, né, quando a gente fala de livre-arbítrio, ou então quando a gente nega, né, o livre-arbítrio, não usa o termo livre-arbítrio, as pessoas às vezes se irritam em tudo, mas veja que tem um capítulo da nossa confissão de fé que trata do livre-arbítrio, certo? Então, existe uma maneira bíblica e reformada de entender o livre-arbítrio, ok? Então, não há dedos, né? A gente pode falar do assunto e explicar. Agora, é um capítulo, né, da nossa confissão, né, se eu não me engano, aí 5 sessões. Então não é um assunto de resposta assim breve, né? É um assunto que demanda atenção, é um assunto que demanda estudo bíblico, né, e também investigação aí dessas discussões na história da igreja. Vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença para aprender mais de Ti, na Tua casa, o lugar separado para a instrução. Ó Deus, nós estamos aqui para nos concentrar, desejar aprender essas verdades da Tua palavra que tem a sua complexidade e que exigem de nós atenção. E sabemos que o Teu Espírito pode nos iluminar, nos guiar, nos esclarecer, tirar toda dúvida do coração e nos fazer viver à luz dessa verdade, praticar, ter uma prática condizente com a Tua verdade revelada na Escritura. Nos conduz, nos guia, nos capacita a caminhar nesse momento, nesse estudo, e que toda glória seja ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então vamos seguir aí, irmãos. O material eu vou passar rápido aí, os irmãos já conhecem, né? A Bíblia, os símbolos de fé, os catecismos aí comentados, a confissão comentada, o Rod, também a outra aí da nossa editora, Chad Van Dixorn, um nome difícil em inglês. E aí temos o versículo base, né? Colossenses 1:3. Em Colossenses 1:3, o texto bíblico nos mostra, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, há um versículo que fala da salvação, fala de uma mudança de condição. Então, antes da nossa conversão, nós estávamos debaixo de um império, de uma tirania de Satanás. Certo? Não é um reino, né? E aí era um império das trevas. E nós somos transportados para um reino, o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor. E aí temos a seção 4 do capítulo 9 do livre-arbítrio. Então, hoje nós vamos tratar dessa seção. Tem uma última seção pequena que eu vou tratar na próxima aula, que vai falar da questão do livre-arbítrio na glória, no estado, quando estivermos no estado eterno, na consumação. Então, hoje nós vamos falar do livre-arbítrio no que diz respeito ao homem caído ainda e o homem convertido. Quando a pessoa se converte, o que é que acontece? Certo? Então, veja que a nossa confissão de fé, ela cita mesmo o texto, né, que lemos aí. Ó. Veja o que é que a confissão de fé expõe aí da Bíblia, e vamos ver os versículos depois. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, então há um estado natural do homem, quando ele
ele nasce numa condição natural, que agora é uma condição caída, escravo do pecado de Satanás, e na conversão há algo extraordinário acontecendo, que é espiritual, não é geográfico, não é físico. Deus transfere o pecador de um estado para o outro. Há uma libertação. Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Então, o estado anterior, natural do homem, é um estado de escravidão ao pecado. E ele é libertado por Deus na conversão. E somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Então, nós vamos ver isso bem detalhado na aula de hoje, bem explicado, nós vamos ver isso aí. Mas o homem, agora transportado para o estado de graça, ele pode querer e fazer, não forçado, mas com liberdade, o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo, por causa da corrupção que ainda nele existe, o pecador não faz o bem perfeitamente. Então, agora salvo, a confissão está dizendo que nós podemos fazer o que é espiritualmente bom, mas acontece de uma maneira que nunca é perfeito, por causa da corrupção do pecado ainda que permanece. E nem deseja somente o que é bom. Então, mesmo o crente regenerado, salvo, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o crente não deseja somente o que é bom. Isso é o pecado que ainda está dentro dos crentes, que nos faz desejar aquilo que é contrário a Deus e à sua lei. Mas ele deseja também o que é mal. Então, a vontade está livre para obedecer, mas não é uma liberdade igual à do céu, da glória, do estado da consumação. Que lá na glória não vai ter mais essa inclinação, esse desejo para o mal. Certo, irmãos? Então, há uma liberdade e há ainda uma luta contra o pecado, a carne e o espírito, que é o que os versículos nos vão mostrar. Pode passar para os versículos, em João 8, 34 e 36, Jesus diz, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando o homem pecou lá no Gênesis, ele se tornou escravo, ele foi vencido da concupiscência e do pecado. Ele se tornou escravo, servo do vencedor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa liberdade que a Bíblia prega, que o Evangelho prega, não é liberdade de governos, não é liberdade civil, não é essas liberdades que têm o seu lugar, têm a sua importância. Mas nós estamos falando aqui de liberdade, libertação espiritual. Então, o pecado, ele é um senhor e o pecador é um servo do pecado. Ele é um servo do pecado. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, na salvação, por causa da queda, o homem não se inclina para o bem. E aí fica muito claro, segundo nós entendemos, na nossa leitura bíblica, na nossa doutrina, que se o homem quer agora algum bem, se ele quer ser santo, é porque Deus operou algo nele. Porque naturalmente, depois da queda, ele não quer. Então, se ele quer agora, e Deus revela isso na Bíblia, que é ele quem efetua em nós o querer. Então, se você quer amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, se você quer virar as costas para o mundo, tudo isso é fruto de uma operação de Deus na alma. É fruto da regeneração, da santificação. É fruto de uma obra espiritual do Senhor nas nossas almas.
Romanos 6, 18 e 22. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, a nossa vontade, irmãos, ela é serva ou do pecado ou da justiça. Uma vez libertados do pecado, é livre para fazer o que quiser ou para... não. Vocês foram libertos do pecado, da servidão do pecado, para servir a justiça. Sai um senhor e entra outro. Tem gente que o senhor dessa pessoa é o pecado. Ela vive para servir o pecado. E tem pessoas que estão servindo a justiça, que são os crentes, não servem perfeitamente, mas estão servindo. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o crente experimenta esse conflito da carne contra o espírito nessa terra. Próximo slide tem mais versículos. Romanos 7, 15 e do 21 a 23. Paulo crente. Tem um debate na teologia, se quando Paulo escreveu Romanos 7, se ele está falando dele antes da conversão, mas eu creio que aqui é Paulo convertido, certo? Mas tem um debate aí na teologia sobre isso. Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo, né, que a gente conhece, as suas boas obras, seu zelo missionário, mas Paulo está abrindo o coração ali em Romanos 7, está dizendo que ele não compreende o seu modo de agir. Né? Ele não faz o que ele prefere, sim o que detesta. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Se ele quer fazer o bem, porque ele é um servo de Deus. Mas há uma lei, há um pecado no interior do crente, há uma lei que o mal reside em mim. Então, no tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, há ainda uma espécie de tentação, de velho homem que nos tenta voltar à velha vida, certo? E nós devemos, então, mortificar esse velho homem, mas a realidade é que essa mortificação não vai ser completa nessa vida. Você vai sempre lutar. A batalha só vai acabar na hora da morte, na glória. Então, aqui nesse mundo, Satanás, o pecado, vai continuar lhe assediando. Então, a criança tem suas tentações. O adolescente tem as suas. O jovem, o adulto, o velho, o idoso. Então, pode mudar as dificuldades, áreas, né? Que a pessoa luta contra o pecado, mas essa batalha não é encerrada aqui. João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, essa falta de... essa mente que não reconhece a sua depravação, a presença... O crente, irmãos, o regenerado, o servo de Deus, ele é liberto, mas ele reconhece, como Paulo aí, fortemente a presença do pecado na sua vida ainda. Essa cegueira, isso não é a característica de uma mente iluminada. Essa dificuldade de ver, pode ver que na Bíblia, a categoria mais que tinha justiça própria, os fariseus, eram pessoas que não tinham espírito, pessoas não regeneradas. Porque o crente, ele é totalmente consciente dessa batalha no seu interior. Ele é totalmente consciente do pecado operando em sua vida, e longe do crente dizer que não tem pecado, porque isso é chamar Deus de mentiroso, é estar se enganando, né? Fazemos de Deus mentiroso, e João é duro, né? Ele diz, e a sua palavra não está em nós.
Isso é uma característica do mundo. A característica daqueles que não têm a palavra em seu coração. Não guardam a palavra de Deus em seu coração. A característica de quem, né? Não tem um pecado, né? Não, tá tudo na minha vida, não tem erro, né? Vamos seguir aí, irmãos. Eu vou seguir o livro do pastor Paulo Anglada, interagir com o livro, né? Eu estou usando esse material. Nós vamos ver agora, você vai conhecer agora a posição, a doutrina reformada. Isso é muito importante, por quê? Porque nós somos a minoria no meio evangélico hoje. Mas a reforma protestante, e antes da reforma, Agostinho de Hipona, né, na reforma Lutero, Calvino e os reformadores, criam dessa maneira que os puritanos na confissão de fé também explicaram, e nós cremos dessa maneira. Mas, com a questão do arminianismo, do pentecostalismo, que são a grande maioria no universo aí evangélico, poucas pessoas já ouviram uma exposição da nossa posição, ou poucas pessoas conhecem, né, de modo explicado, que nós vamos ver aqui. Então, as pessoas acham que nós pregamos que Deus arrasta as pessoas, força as pessoas a se converter, ou então impede as pessoas de se converter, né? Há muita caricatura da posição reformada, e é muito importante a gente conhecer, indo às fontes, indo à história da igreja. E nós já vimos aí na nossa confissão de fé que a doutrina do livre-arbítrio, segundo está na nossa confissão de fé, nós não pregamos que a vontade é forçada, que Deus está forçando a vontade de ninguém. Nós não cremos nisso. Nós vamos entendendo à medida que a gente for caminhando aqui. Então, nós já caminhamos um pouco, né, na aula passada. A fé reformada professa que, como consequência da queda, o homem no estado de pecado em que vem ao mundo tem livre-arbítrio, no sentido em que ele não é externamente forçado a fazer nem o bem nem o mal. Essa liberdade não foi perdida quando a raça humana caiu em Adão, constituindo-se uma qualidade fundamental para a responsabilidade humana. Deus criou o homem com vontade, com intelecto, emoções e vontade. O homem com responsabilidade, o homem toma decisões. Deus é soberano, nós não estamos negando isso, mas o homem é responsável. Então, nós já vimos na nossa confissão de fé que nosso entendimento do livre-arbítrio, né, não nega a liberdade da vontade e que o homem não é forçado. Tem o decreto, mas o homem é responsável e não é forçado. Então, tem uma alegoria de um puritano batista chamado John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que ele é conhecido pelo Peregrino, mas existe um livro fantástico de John Bunyan que vai nos ilustrar bem aqui o que eu estou querendo dizer e o texto está querendo dizer. John Bunyan tem um livro chamado Guerra Santa, ou Guerras na Cidade de Alma Humana, que é uma alegoria em que o ser humano é uma cidade, e que essa cidade tem portões, que são os sentidos, olhos, audição, tato, olfato, os sentidos. São portas. Então, o homem original, ele era santo. Aí ele coloca lá na alegoria dele, ele tinha um prefeito justo, né, o intelecto, a razão, a vontade. Ele usa a alegoria de uma cidade. E era uma cidade murada, com tudo murado, né? E aí o inimigo, o Diabolos, né, o diabo, lá no Éden, e ele ilustra isso, quando ele foi tentar a cidade, ele percebeu o quê? Que ele não tinha como entrar nessa cidade se os habitantes da cidade não abrissem a porta para ele. E aí ele fez o quê? Ele se disfarçou. Ele fez uma conferência com os outros demônios lá. Disse, como é que a gente vai entrar na cidade? Porque não dá para entrar. O rei da cidade é o Senhor. É Shaddai, é o Senhor. Então o homem antes da queda, ele
ele não era forçado, nem para o mal, nem para o bem, mas ele era inclinado para a obediência. Ele era justo, ele era inclinado para a obediência, não forçado a obedecer. Ele tinha liberdade, o livre-arbítrio, de escolher comer do fruto. Então, o que a nossa confissão ensina é que ele não era forçado nem para o bem nem para o mal, mas ele era inclinado porque a sua natureza era santa, era justa, era boa. Ele foi feito à imagem de Deus. Então, ele era inclinado à obediência. E aí Satanás, ele cativou, ele conquistou a obediência ali. Então ele se disfarçou lá no livro, né? E na Bíblia ele usou um animal, a serpente. Então lá no livro, Bunyan explica que eles fizeram a conferência, os demônios lá, não, a gente vai mostrar a nossa cara para poder falar, não, tem que se disfarçar. Eles se disfarçaram. E aí ele mesmo, quem é que vai nos representar? Não, o próprio você mesmo, o diabo mesmo. Aí ele foi lá, e aí eu não lembro o detalhe do livro, mas ele conquistou, fez com que as pessoas da cidade abrissem os portões. Foi isso que Eva e depois Adão fizeram. Então, no livro, ele ficou fora da cidade e falou para os habitantes de dentro da cidade. Então, a tentação veio de fora para dentro. E Eva, da mesma maneira, não tinha nada dentro dela que inclinasse ela para o pecado. Ela era inclinada para o bem, não tinha pecado, mas ela tinha liberdade, ela tinha o que a gente chama aí de livre-arbítrio, e como um ser responsável, criada à imagem de Deus, ela tinha arbítrio. E então ela deu ouvidos à tentação de Satanás e comeu do fruto. Usou sua responsabilidade e comeu. Ah, mas o Satanás enganou ela, mas ela que comeu, porque quis. Não foi, Deus não forçou, e o próprio Satanás foi uma influência, mas ela comeu porque quis. Então, na condição de um ser pessoal e moral, o homem é naturalmente livre para arbitrar, decidir e agir, sendo responsável pelos seus atos. Não me pergunte como é que, pastor, é a soberania, os decretos. Irmãos, essas verdades estão na Bíblia, as duas, e são artigos de fé nossos. A gente, como crente, a gente recebe o que está na Bíblia e crê. Então, a Bíblia revela que o homem foi feito com essa capacidade de tomar decisões, de arbitrar, e é responsável, justamente porque ele é quem decide, ele não é forçado. Então, o homem é externamente livre para fazer o que deseja, o que quer, o que decide fazer. Deus não o força a crer contra a sua vontade, nem o impede de crer. Certo? Então, a reforma, a doutrina da soberania de Deus, nós não negamos a responsabilidade do homem, e que há um sentido em que o homem vai agir de acordo com as suas inclinações, com a sua vontade. Ele vai fazer o que ele quiser. Ele tem uma vontade, ele tem uma natureza à imagem de Deus, um intelecto. E ele vai, então, decidir, ele vai arbitrar. A mente vai pensar, isso é bom ou é ruim para mim? As emoções vão inclinar, não, eu quero o que é bom. Então, se a pessoa quiser o que é mal, né, foi inclinada para o mal. Mas, enfim, ela vai arbitrar, ela vai decidir. Né? Isso é muito importante para nós. Aqui eu vou passar aí, mas antes de entrar aí nesse slide que fala de Agostinho e Lutero, porque a gente vive numa sociedade com muitas ideologias. E algumas dessas ideologias são materialistas, não creem em Deus, e crê que o homem é só fruto do meio. Só que o homem é inocente, as decisões dele é culpa da sociedade. Ou dentro das igrejas, quando tudo é um encosto. Foi o diabo, foi o Satanás. Não, a culpa não é sua, não. A pessoa vai lá, comete um monte de erro, de pecados, e depois responsabiliza o encosto, o demônio.
Ou então, por exemplo, quando... um exemplo, eu vou usar o exemplo das irmãs, mas pode acontecer com os homens também, né? Um exemplo, as irmãs quando estão naqueles dias, né, na TPM, não é porque eu pequei, mas foi porque eu estava de TPM. Não, você é responsável. Você fez o que fez porque você quis fazer. Agora, existe sim essas influências, mas não atenua que nós arbitramos. Então, por exemplo, alguém me perturba e eu retruco essa perturbação de modo pecaminoso. É verdade que eu fui perturbado, mas eu sou responsável pelas minhas ações, pelo meu arbítrio. Então, se eu errei, eu tenho que me arrepender. Talvez o outro errou comigo também. Mas o que nós aprendemos é que o homem é responsável, ele tem um arbítrio, que nós vamos analisar aí. Então, Agostinho, né, não existia ainda a igreja evangélica, a reforma. Agostinho é um pai da igreja, né, lá do ano 400 e alguma coisa, se eu não me engano, né? Então, ele tem um livro que eu comecei a ler, mas quero terminar, um livro sobre o livre-arbítrio, escrito sobre a graça também. Ele combateu Pelágio, que nós vimos na aula passada, e outros ali que eram contra o seu entendimento ali na época, e foi um grande teólogo da igreja. Infelizmente, depois a igreja católica abandonou Agostinho como teólogo, a teologia agostiniana. Mas Agostinho, ele dizia o quê? Que o homem natural continua a ter livre-arbítrio, no sentido em que ele não perdeu a faculdade ou capacidade de escolher. Então, muita gente diz que, quando a gente nega o uso do termo livre-arbítrio, pessoas estão dizendo que a gente nega a capacidade de escolha do homem, que ele tem arbítrio. Não. Nós vamos ver lá no finalzinho aqui da aula, que alguns teólogos, os teólogos reformados, acabam não querendo usar o termo livre-arbítrio, porque ele traz confusão, porque as pessoas não entendem o que ele significa. E aí, a maioria dos teólogos reformados evita o termo. Mas é uma questão só de palavras, é a questão principal, o sentido do termo. Então, Agostinho não tinha dificuldade de dizer aí, segundo Paulo Anglada nos mostra aí, que não tem problema usar o nome livre-arbítrio se você está querendo dizer que o homem ainda continua escolhendo, tendo capacidade de escolher. Por liberdade, Agostinho entende, em primeiro lugar, simplesmente espontaneidade ou autoatividade, em contraste com compulsão externa ou oriunda de instinto animal. Então, o homem tem, Agostinho diz, o homem tem livre-arbítrio no sentido que quando ele escolhe é porque ele quer, espontâneo. Ele não é esse negócio de dizer que foi um encosto, que foi forçado. Não, você fez porque quis. Você fez porque quis. Você é responsável pelas suas decisões, segundo a Bíblia. Deus vai lhe cobrar, não vai ter, a pessoa vai dizer, né, no dia do juízo, não, mas eu nasci num país pobre, não tive oportunidade, e fui forçado. Você acha que Deus vai suspender o julgamento, a justiça dele? Porque, por causa do externo, mas eu não tenho culpa do pecado de Adão, eu não estava... Não. Deus vai aplicar a sua justiça. Porque Adão era responsável e ele tinha uma responsabilidade que era pela raça. E nós também pecamos, porque queremos. Então, ambos, o pecado e a santidade, são voluntários. Isso é, no sentido de que são atos da vontade, não impulsos naturais necessários. Então, quando a pessoa peca... Perdão, irmãos. Quando a pessoa peca, ela está agindo com atos voluntários. Segundo Agostinho, Deus nos revela através das suas santas escrituras que há no homem uma livre escolha da vontade. Há sempre dentro de nós uma vontade livre, mas ela não é sempre boa, porque ela ou é livre para a justiça ou serve ao pecado. Ou ela é má ou ela é livre do pecado. Quando ela serve à justiça, é boa. Quando ela serve ao pecado, ela é má. Então, há um arbítrio, há uma responsabilidade, uma vontade, que é livre no sentido de que ela é espontânea, há uma autoatividade, mas ela é inclinada ou para o bem ou para o mal. E após a queda,
antes da regeneração, ela é inclinada para o mal, certo? Ela é inclinada para o pecado, mas o pecador peca porque quer. Quando a gente fala assim, escravo do pecado, a gente pensa numa pessoa sendo forçada, né? Porque a nossa memória, o Brasil, infelizmente, né, teve essa etapa aí da nossa história. Não vou entrar na discussão, acho que a gente continua sendo escravo, né? Mas houve a escravidão lá do período colonial, e aí a gente tem aquela imagem do escravo sendo torturado, né? E aí a gente tem aquela imagem assim, de alguém que não quer trabalhar, né? O escravo, aquela pessoa que não quer trabalhar e é fustigada para poder trabalhar. E não existe só esse conceito de escravidão na história. Nem todo escravo é como o que aconteceu no nosso país, infelizmente, né? Hoje a gente é um escravo. Né? Vou entrar nesse debate aqui, mas a gente é um tipo de escravo voluntário, né? Talvez a escravidão de hoje ilustra muito melhor a escravidão do pecado, certo? Então, mas o homem que serve ao pecado, ele é escravo. Ele é livre para pecar. Ele é livre para pecar. Mas ele não é livre para para ser justo, para praticar a justiça. Então ele é escravo do pecado, porque ele só faz o que o pecado quer. Lutero também se opõe à ideia de que a vontade humana age por necessidade. Deus determina todas as coisas, e o que ele determina necessariamente acontecerá. Entretanto, isso não significa que as criaturas morais ajam compulsoriamente. Compulsoriamente, essa palavra difícil, é forçado. É por isso que nós não queremos nem, né, que os irmãos também adorem a Deus, sirvam a Deus forçados. Ninguém força ninguém a servir a Cristo. A conversão, né, nós pregamos o Evangelho. As pessoas têm que vir voluntariamente. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a ser da igreja, né, servir a Deus na igreja. Nós cremos que é o certo, por isso fazemos isso. Então, esse termo necessidade, né, referindo a esse termo nesse contexto, Lutero argumenta que seu significado é muito tosco e inadequado ao assunto, porque ele sugere algum tipo de compulsão, alguma coisa que é contrária à vontade de alguém, o que não é parte da ideia de discussão. Então, forçar você, a pessoa não quer fazer uma coisa e você vai servir a Deus, que eu quero que você sirva a Deus. O que é que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham aí. O que é que Moisés disse depois da lei lá, de ter dado a lei? Aí Deus diz, está aqui a bênção e a maldição. Escolham hoje o que vocês querem. Tem muita polêmica, né, no nosso meio, porque muita gente acha que quando a gente apela à responsabilidade humana, a gente está pregando arminianismo, e não é. Né? Tem um hino, não lembro o número agora, o endereço dele no inário, que muita gente reformada não gosta muito, né? Porque ele diz assim, meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais escolher. Né? É mais ou menos o que Moisés disse lá, depois de ter entregue a lei. Né? Você prega o evangelho, aí está proposto. Né? O cristianismo está aí, Cristo está aí. E aí, embora o homem esteja morto, ele não possa vir se Deus não o atrair, mas ele não está sendo impedido também. Ele não vem porque ele é escravo do pecado. Ele não vem porque ele não quer. Mas a vida e a morte é proposta no Evangelho. Então, a vontade, seja de Deus ou do homem, faz o que faz, bom ou mal, não sob qualquer compulsão, mas exatamente como quer ou deseja, como se inteiramente livre, a menos, né, que, assim, a gente está falando do ordinário, do normal, a menos, né, que a pessoa, não estou falando aqui, irmãos, entrando no mérito, de doenças mentais, né, que eu não sou um profissional da área de saúde mental, não sou um perito nessa área, né, da saúde mental, mas eu já vi que, por exemplo, a pessoa que está com Alzheimer,
ou com uma confusão mental ou algo do tipo. Mas não, aqui é um caso, certo? Aí já é uma enfermidade. Ela pode falar besteira, ela pode tomar, sei lá. É por isso que na lei aí, muitas vezes as pessoas poupam criminosos, né? Porque os advogados vão lá e dizem, não, ele estava num surto, né? Não estou falando. Isso aí são casos que têm que ser tratados especificamente. Teve o caso do policial aí, né? Foi muito confuso, né? Dizem que atirou lá e tem uns vídeos lá. Ficou essa polêmica aí, eu achei muito confuso, não quero entrar nos detalhes, mas aparentemente ele estava surtado, né? Alguns acham que não, que era um protesto, mas, enfim, não sei o que aconteceu. Mas muitas vezes acontecem problemas, crimes ou atentados, e aí, às vezes, é dito, né, que a pessoa era doente. Eu acho que aquele rapaz lá que esfaqueou, também o pessoal disse que não esfaqueou, né, o presidente, um disse que esfaqueou, outros disse que é mito, né, que é lenda, mas parece que o advogado usou esse recurso aí de que ele, sei lá, era doente mental, alguma coisa assim, certo? Tudo isso, irmãos, é uma tentativa de tirar a responsabilidade humana. Pode acontecer casos, mas o pessoal está usando isso aí a rodo para poder não confrontar o pecador, que precisa ser confrontado, certo? Porque é melhor ele ser confrontado agora, né, do que diante do tribunal de Deus quando Cristo voltar. A posição de Calvino, próximo slide aí, quanto ao assunto, não é diferente da de Agostinho e Lutero. Para ele, apesar de obliterar gravemente a razão humana com relação às realidades espirituais, a queda não a destruiu. A queda, irmãos, não destruiu. O homem está caído, depravado, mas a queda não destruiu a razão no que diz respeito às realidades terrenas. É por isso que mesmo os ímpios, os homens caídos, fazem tantas coisas aí, governam, tantas coisas boas, né, desenvolvem conhecimento. Por essa razão, ele concorda que o que acontece por necessidade, por haver sido determinado por Deus, não acontece necessariamente por compulsão, referindo-se à declaração de Pedro Lombardo, que temos livre-arbítrio, não porque sejamos igualmente capazes de fazer ou pensar o que é bom ou mal, mas meramente porque somos livres de compulsão. Então, nós, né, a doutrina reformada histórica, né, nós cremos nos decretos, na soberania de Deus, mas nós negamos a compulsão. Calvino reconhece que o homem, nesse sentido aí, tem livre-arbítrio, entre aspas, né, por isso que nesse sentido, não porque ele tem livre escolha igual do bem e do mal, mas porque ele age impiamente por vontade, não por compulsão. Então há um mistério aí. Quando o Nabucodonosor, você lê lá na Bíblia, Nabucodonosor, quando ele foi destruir Jerusalém, estava no decreto, Deus usou ele como instrumento, mas ele nem sabia nada disso. Ele foi porque ele quis. Judas, quando Judas traiu Jesus, ele era um ímpio, ele era um filho do diabo, ele estava possesso do diabo, mas ele é responsabilizado. E quando Judas trai o Senhor Jesus Cristo, ele faz porque ele quer, depois ele tem remorso, mas ele traiu porque ele quis. Ah, mas ele estava possesso, mas ele é responsabilizado. Certo? Então, a liberdade externa da vontade, Calvino vai mostrar aí, né? Quer dizer, Anglada comentando, Calvino, a liberdade externa da vontade implica que ninguém será salvo à força. Ninguém irá para o céu contra a sua vontade. É por isso que Deus regenera, ele transforma a árvore má numa árvore boa. Primeiro Deus regenera, ele transforma o coração, e o coração regenerado vai escolher a Deus voluntariamente. Mas ninguém vai para Deus forçado, ou para o céu contra a sua vontade. Ninguém que vai estar no céu, né, vai reclamar de ter sido libertado da escravidão do pecado. Porque agora a sua vontade foi transformada. Por outro lado, ninguém que discerne o evangelho e que deseje sinceramente a salvação será lançado no inferno. Porque ninguém vai querer por natureza, só aqueles que Deus
operar e os atrair. Então, ninguém que vier vai ser rejeitado, porque os que vierem é pela graça de Deus que vão vir. Quem quer realmente ir a Cristo para ser salvo, pode ir. Por que as pessoas não vêm ouvir a pregação? Por que as pessoas... Tem alguma coisa amarrando... Os mesmos olhos que você tem para abrir sua Bíblia e ler, o ímpio tem. A mesma saúde, muitos têm lá, outros não têm, né? Mas muitos têm. O mesmo pé para andar e vir para a igreja, eles têm também. Por que não vem? Tem alguém forçando eles a não vir? Ou... Eles não vêm porque eles não querem, irmãos. Agora, isso não ignora que eles estão escravos de uma vontade corrupta. Estão fazendo a vontade do pecado e de Satanás, mas é a vontade deles, eles não querem. A gente tem que entender isso, porque isso também deve nos levar a orar por eles. Porque se não for a graça de Deus, eles não vão querer mesmo. Nenhum daqueles que serão lançados no inferno poderá dizer que almejava a glória, desejava os céus, amava a Deus, se deleitava na palavra, na comunhão dos santos, e apesar disso lhe foi impedida a entrada na cidade celestial. A vontade humana não é violentada ou forçada por Deus. Então, o pecador, o escravo, ele está indo voluntariamente para a morte. Essa é a tristeza da condição do homem caído. Ele é um escravo voluntário, ele está indo porque quer. A mente dele pode estar afetada, mas ele não deixou de ter uma mente. A consciência pode estar afetada, mas quando Cristo vier, os ímpios, eles vão ser convencidos, eles vão estar convencidos que eles nunca quiseram mesmo Deus e o céu e a glória. Eles nunca quiseram de verdade. Eles nunca se deleitaram em Deus, nos seus caminhos, na sua palavra. O homem não regenerado, as coisas de Deus para ele são loucura. Ele não tem discernimento espiritual das coisas de Deus. Então, mas assim, o centro aqui do argumento é: a vontade humana não é violentada ou forçada por Deus. Certo? Não há isso na Bíblia nem na nossa fé. Próximo slide. Portanto, a queda não destruiu a razão ou a vontade humana. Então o homem continua, mesmo o homem caído, continua uma criatura moral, livre e responsável. Então, tirando esses detalhes aí de uma doença mental, de uma confusão mental, de uma crise, que isso aí é algo que não está aqui, né? A gente está falando da coisa no seu estado normal, né? Então, mesmo o homem caído, ele é uma criatura moral, externamente livre e responsável. Podemos convidar honestamente os pecadores ao arrependimento, a crerem no Evangelho e a se submeterem à vontade de Deus. Irmãos, eu vou ler aqui lá na frente, tem uma confissão reformada que diz: o homem não virou um pedaço de pau e pedra, não, quando ele caiu em pecado, não. Ele continua tendo mente, emoção, vontade. Você pode, como Moisés, tinha muitos não convertidos ali. Quando Moisés disse: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Tinha gente ali, tinha pessoas crentes, pessoas não convertidas também. Então, nós podemos, nesse sentido aí, convidar honestamente os pecadores. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus diz, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Então o pecador não pode se salvar. Mas o pecador, ele pode abrir a Bíblia, ele pode ouvir uma pregação, ele pode se humilhar diante de Deus, né? Mas só Deus pode mudar a vontade desse pecador para que ele venha a Deus da maneira que ele deve vir, quebrantado e arrependido,
Mas esse princípio, irmãos, é um princípio que ele está dizendo aí de voluntariedade, de busca, de pedir, de bater, de buscar. Né? Então, o homem, o ser humano, ele tem ele não perdeu esse arbítrio aí nesse sentido, certo? O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, veja a palavra, quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Né? Então, a linguagem bíblica, ela não anula de modo algum essa voluntariedade aí, né? E não nega a soberania de Deus também. Próximo slide. O servo-arbítrio interno. Então, apesar de o ser humano possuir essa liberdade de arbítrio, externamente o homem tem razão, toma decisões, escolhe coisas, mas essa liberdade não é a mesma no que diz respeito ao arbítrio interno. A vontade humana não é soberana, não é independente, não é inteiramente livre, ela é serva. O arbítrio humano depende da razão, das inclinações, dos sentimentos. Então, falando do homem, do interior do homem, ele vai se inclinar para aquilo que a sua natureza o inclinar. É o que Jesus diz: não pode uma árvore má produzir frutos bons, né? E uma árvore boa produzir frutos maus. Então, falando do homem internamente, o homem ele vai fazer o que a sua natureza o inclinar. Então, a mente do homem caído é corrompida, a vontade, as emoções, então ele vai querer servir voluntariamente o pecado e Satanás. Um pouco adiante, Jesus aplica essa mesma verdade aos fariseus, dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então, a pessoa vai ser o que a natureza dela for. Né? Então, não dá para esperar coisa boa de gente não regenerada. Né? Uma aplicação pastoral, irmãos, sobre essa questão, né? Não dá para esperar coisa boa de pessoas ímpias. E é por isso que Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo, ele vai nos dizer certo? Ele vai nos dizer, não sei se é na segunda, deixa eu ver aqui, se eu perdi a referência. Não se perdão, irmãos, é 2 Coríntios 6, né? Na primeira não. 2 Coríntios 6, no verso 14, muita gente acha que esse versículo é só sobre casamento misto ou namoro misto. Pode entrar na categoria. Mas veja o que Paulo ele vai dizer aí. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, não há sociedade porque não tem como esperar, irmãos, isso é humanismo. Você querer esperar coisas boas de quem é raça de víboras. Raça de víboras. Né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala. Então, Jesus mostra isso aí. Então, o ser humano, ele vai servir, ele vai ter uma vontade que não é livre, ela é serva.
Ou serve a Deus ou serve o pecado e Satanás. Pode passar. Essa aí. A teologia reformada, portanto, contrariando o arminianismo prevalecente em nossos dias e refletindo o pensamento de Agostinho, Lutero e Calvino, professa que, embora a vontade do homem natural seja externamente livre e ele seja plenamente responsável pelos seus atos, ela, a vontade, decidirá sempre em consonância com a sua natureza interna, de acordo com o estado do seu próprio coração, que, por ser mau, produz frutos maus. Então, o homem vai decidir, externamente ele é livre. Você vai decidir, você vai ser responsável pelas suas decisões. Agora, quando falamos das questões espirituais, do evangelho, das boas obras, os reformadores, e nós cremos o quê? Que a pessoa vai fazer a árvore boa, vai dar fruto bom, a árvore ruim vai dar fruto ruim. Ok, irmãos? Vai ser isso. O crente não vai ser uma mista, né? Uma mistura. Se o crente for um crente fraco, se ele não estiver vigiando, ele vai pecar muito. Mas a presença do fruto mau deve nos levar à reflexão, né? Porque se a pessoa não consegue, ela é escravo do pecado de todo, isso é um alerta vermelho, né? Mas o fato que nós não, Lutero, Agostinho, Calvino, não nega, e nós, né, reformados, presbiterianos, não negam que o homem decide e responde pelos seus atos. Senão, irmãos, a gente anula todo o princípio de justiça. Se o homem, como é que Deus vai julgar o mundo se o homem não é responsável? Se ele não escolheu, né? Se ele foi forçado, né? Se o próprio, muita gente acha que a gente diz que o próprio Deus forçou o homem, né, a comer do fruto ali. Na sua obra, Enquiridion, Agostinho sustenta a escravidão interna da vontade, argumentando como segue: quando o homem, pelo seu próprio livre-arbítrio, pecou, então sendo o pecado vitorioso sobre ele, foi perdida a liberdade da vontade, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Esse é o julgamento do apóstolo Pedro. Então o homem era servo de Deus, da justiça, e agora, depois da queda, é servo do pecado. Este é o julgamento de Pedro, já falei, e visto que é certamente verdadeiro, que tipo de liberdade, pergunto, pode o escravo possuir? Aquele que faz com prazer a vontade do seu mestre está em voluntária escravidão. Então, os ímpios, certo? Eles são escravos do pecado. Só que quando você diz assim, cita o versículo para eles e diz, a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Eles vão dizer, não, eu não estou sentindo, cadê as grilhões? Estou fazendo o que eu quero. Eu estou buscando a minha felicidade. É o que me alegra, é o que alegra o meu coração. É o que eu quero fazer, o que eu acho que é certo. Mas, quando eles dizem isso, eles ignoram que eles estão fazendo com prazer a vontade do seu mestre, em voluntária escravidão. Por conseguinte, aquele que é escravo do pecado está livre para pecar. E por isso não estará livre para fazer o que é reto, até que, sendo libertado, comece a ser servo da justiça. Então, eles acham que são livres. Mas a prova que eles não são livres é que eles não conseguem abandonar o pecado, se não forem convertidos, se não nascer de novo. Se você pegar, né, o cara, ele é um ímpio, né, um ladrão, aí só que faz não sei quanto tempo que ele parou de roubar. Aí você, não, pai, isso passou, é passado, aí você dá a chave do cofre da sua casa para ele e vai fazer o quê? Né? Se só vai entrar gente glorificada no céu, regenerada, né, glorificada. Mas se pudesse um ladrão entrar no céu, a primeira coisa que ele ia fazer lá era bater a carteira dos outros crentes que estavam lá. Assim, ilustração, né? A primeira coisa que ele ia fazer chegando lá era bater a carteira dos outros. Porque tem que ser mudado a natureza, a regeneração. Tem que nascer de novo. E enquanto não nasce de novo, irmãos, não é eu que estou julgando, não. O que não é convertido, não é a Bíblia. Não sou eu que estou julgando ninguém, não. Então, o crente bíblico, nós tropeçamos nisso, pecamos, mas aprenda. Se você caiu nisso, aprenda, ouça a disciplina do Senhor.
Você tem amizade íntima com o incrédulo, depois você leva um tombo, depois você leva um tombo, depois, pelo menos aprenda. Não seja orgulhoso. E saiba que Deus nos chama a separar. Deus nos chama a separar, a separação. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver. Cortar mesmo, irmãos. A gente convive com os incrédulos para evangelizar eles. Entendeu? A gente convive com os incrédulos para, às vezes, orar por eles, porque eles são miseráveis. Estão caminhando para a morte certa, para a condenação. Mas você trazer para a sua intimidade, trazer um incrédulo para ser alguém íntimo, abrir o seu coração, você vai levar um tombo. E depois aceite a disciplina de Deus. E aceite que você mereceu também. E Deus vai ter misericórdia. Deus vai lhe preservar como um filho, mas você vai aprender a lição, porque Deus disciplina os que o amam. Então preste bem atenção. Certo? Eu estou aplicando aqui isso que estamos vendo. O homem é escravo do pecado. Não brinque com isso. Certo? Não brinque com essas coisas. Lutero faz o mesmo em várias das suas obras, especialmente no seu tratado, De Servo Arbítrio. Né? Ele faz o mesmo. Cuja versão... o texto de Lutero está em português. O livro é Nascido Escravo. Calvino também condena a doutrina do livre-arbítrio. Especialmente no segundo capítulo das Institutas, do segundo livro das Institutas, porque ela tende a roubar a honra de Deus na salvação, certo? Então, Calvino ele vai contra. Pode passar. Então, irmãos, o nosso problema não é com o termo em si, é porque o termo livre-arbítrio ele gera confusão. O termo livre-arbítrio gera confusão. Ele pode dar a entender que o homem pode escolher o bem espiritual. Ele pode escolher se converter por ele mesmo. Então, a questão de não usarmos o termo livre-arbítrio não é para negar as escolhas das pessoas, que as pessoas tomam escolhas, que elas são responsáveis pelas suas escolhas. Certo? Então, Calvino explica que, apesar de detestar contendas de palavras, com que a igreja é atormentada sem benefício algum, ele havia decidido evitar o uso de palavras como esta, né, que podem dar a entender coisas absurdas. Então, é mais um cuidado. Por isso que nós não usamos o termo livre-arbítrio e às vezes substituímos por livre-agência, né, livre-vontade, certo? Então, quando a pessoa ouve livre-arbítrio, ela imagina alguém totalmente senhor de si mesmo, certo? Da sua vontade, que pode escolher o bem e o mal. Isso não é bíblico. A Bíblia não mostra isso. Pode passar. Anthony Huckman, por exemplo, emprega os termos habilidade para escolher, né? Ele é citado aí, certo? Verdadeira liberdade. Então, é uma questão de precisão teológica. Conclusão dessa sessão aí. Em resumo, a doutrina reformada é clara. No estado de inocência em que foi criado, o homem tinha livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, né? Embora ele não era forçado para o bem, mas ele era inclinado para o bem. No estado de pecado, entretanto, que todo ser humano vem a esse mundo, apesar de ter uma liberdade externa de arbítrio, uma vez que não é coagido por Deus a querer ou fazer nem o bem nem o mal, o homem natural não tem livre-arbítrio, por causa da sua natureza pecaminosa, passou a ser continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Para concluir, de fato, só para abrir, não sei se o tempo, como é que está aí, só para abrir para a pergunta, mas o tempo já passou, mas então, só para a gente concluir a aula, pule aí esse slide, Gabriel, que tem a vontade humana no estado de glória, e você vai ficar para a próxima aula. Só para concluir, eu vou passar aqui, ler só bem resumidamente. Irmãos, isso que estamos vendo aqui é uma doutrina que vem da história da igreja, que é reformada, os símbolos de fé reformados falam disso,
são citados aí 3 símbolos de fé, que o primeiro é os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, né, da Igreja Anglicana, que afirma que a condição do homem depois da queda é tal que ele não pode voltar a se preparar-se a si mesmo pela sua própria capacidade natural e boas obras para a fé e para buscar Deus. Então o homem não pode fazer nada, ele está morto em seus pecados. Pode passar. O Catecismo de Heidelberg diz: somos de tal forma pervertidos que nos tornamos incapazes de praticar o bem, inclinados para o mal? Resposta: sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. Então é a doutrina confessional. E a última aí, antes da conclusão realmente, é a confissão de fé helvética. Tem a confissão de fé batista de 1689, tem outras confissões como a escocesa, mas vamos ficar nessa aqui. E ela diz o seguinte aí: sem dúvida, seu entendimento não lhe foi retirado. O homem caído, ele não perdeu o entendimento. Nem foi ele privado de vontade. Nem foi transformado inteiramente numa pedra ou árvore. Mas seu entendimento e sua vontade foram de tal sorte alterados, enfraquecidos, que não podem mais fazer o que podiam antes da queda. Se obscureceu o entendimento. Agora ela serve ao pecado. Certo? Ele vai servir ao pecado. E só na regeneração esse entendimento é iluminado. E depois vocês podem ler isso aí também, se quiserem. Eu posso passar o slide aí para quem quiser. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido, né? Então, o homem tem uma liberdade em decisões externas, não internas. E por que nós pregamos o evangelho, então, aos pecadores? Certo? Porque esse é o meio de Deus transformar eles, não é porque eles podem vir. Né? Os arminianos vão dizer que o homem pode querer vir. Não. É porque esse é o meio de Deus transformá-los. Certo? Então, nós temos que orar muito pelos perdidos e pregar o evangelho, porque se há uma maneira de Deus transformar o homem é pela obra da graça. E o meio de graça principal é a pregação. Certo? Então, ele está aplicando aí no final, só para concluir: se acreditamos que o homem não regenerado tem livre-arbítrio interno, não tem livre-arbítrio interno e pode decidir-se para o bem, contrariando toda a sua natureza e coração pecaminoso, nada mais lógico que pregar que a sua salvação depende de sua decisão. Isso aqui é o que os arminianos fazem. Eles pregam de uma maneira que a salvação está na mão do homem. Ele tem poder de decidir. E nós pensamos diferentes, nossa base é bíblica, nós não cremos nisso, certo? Por outro lado, o homem ele não está sendo forçado, né, nem a um lado nem ao outro. Ele faz o que ele quer porque ele quer. Mas o meio da vontade dele ser transformado é pela pregação, para restaurar em nós, né, esse livre-arbítrio verdadeiro. Tem que haver novo nascimento, conversão. Então o crente agora vai ter uma inclinação para o bem e para o mal. Né? E na glória, nós vamos ver na próxima aula, apenas para o bem. Então o mundo precisa não só de moral, de reformas externas. As pessoas são escravas, elas têm que ser libertas. Não é só uma libertação intelectual, da educação, não. O problema do mundo, o problema do pecador é a escravidão. E só Deus pode libertar. E o que nós podemos fazer é orar, pregar, né, e cumprir o nosso dever de igreja. Né, mas quem converte é Deus. Irmãos, o tempo avançou bastante. Né, eu vou orar. Irmãos, tragam, próxima aula, tragam a sua pergunta, ou então me mande no particular, que eu respondo no começo da próxima aula, e aí nós não ficamos com prejuízo, ok? Vamos orar então, irmãos. Senhor, muito obrigado, porque podemos considerar essas questões, são tão complexas, causam tantas dificuldades, confusões. Ilumina, ó Deus, a tua igreja, ilumina nossas vidas, para que possamos viver à luz dessa responsabilidade e à luz da soberania do Senhor também, tendo de modo equilibrado as duas verdades em nosso coração.
santifica a tua igreja, salva os perdidos, converte os pecadores por graça, e que o teu povo também, ó Pai, seja um povo mais santo, que possamos viver de modo que o teu nome seja honrado. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos despedir. Eu peço aí desculpa aos irmãos por ter passado do tempo. E aí depois a gente vai continuando aí, mas foi necessário, importante a gente caminhar. Ok, até logo mais. Deus abençoe e até mais tarde.